Alô, amigos, vamos agora ao estudo da função cosseno. Legal ou não? E tudo começa com a definição do cosseno de um arco trigonométrico. Tá? O seno de um arco trigonométrico, nós vimos nos vídeos anteriores que é a ordenada da extremidade do arco. E o cosseno é a abscissa, tá certo? Para você se lembrar sempre, basta você memorizar a palavra caso. O cosseno, C, é a abscissa, A, e o seno, S, é a ordenada. O cosseno é a abscissa e o seno é a ordenada da extremidade do arco. Lembrando que quando eu digo da extremidade do arco, eu estou me referindo àquela extremidade que não é a origem dos arcos trigonométricos. Então vejamos aqui o círculo trigonométrico, que é uma circunferência de raio unitário centrada na origem do plano cartesiano, eixo das abscissas, eixo das ordenadas, cuja origem dos arcos é o ponto onde a circunferência de raio unitário intercepta o semi-eixo positivo das abscissas, esse ponto que tem abscissa 1 e ordenada 0, ponto A, é a origem dos arcos. Então imaginemos agora que você tenha um arco em que a outra extremidade dele é esse ponto M e que esse arco seja uma menor determinação positiva, ou seja, o ponto M se deslocou da origem dos arcos no sentido anti-horário e na primeira volta, ainda no primeiro quadrante, parou aqui no ponto M. Esse ponto M está no plano cartesiano. E se ele está no plano cartesiano, ele tem uma ordenada e a sua ordenada, a ordenada de M, é o seno do arco AM. Deixa-me escrever isso melhor. A ordenada de M, o Y de M, é o seno do arco AM, e esse ponto tem uma abscissa, e esta abscissa da circunferência trigonométrica, que tem raio unitário, essa abscissa, x de M, é o cosseno do arco AM. Então, este ponto M, ele corresponde a um par ordenado, cuja abscissa é o cosseno de AM e cuja ordenada é o seno de AM. Sensacional. Legal? Então, veja só. E como será a função cosseno? A função cosseno é uma função análoga
A função seno, ela é uma função f de r em r, e em toda função f, as flechas partem da variável livre, x, que representa os elementos de domínio, e numa função f, elas convergem para um f de x. Só que se essa função f for a função cosseno, for uma função f de r em r, dada por f de x igual a cosseno de x, a flecha vai partir do arco e vai chegar no cosseno do arco. Cosseno do arco, este que é a abscissa da extremidade do arco. Então, para fazermos o gráfico da função cosseno, tal e qual fizemos com a função seno, vamos utilizar essa tabelinha x, f de x. E vamos atribuir a x arcos cuja extremidade, que não é origem, fica nas fronteiras dos quadrantes. O arco que mede 0 grau, 0 radiano, o arco que mede π sobre 2 radianos, que é a mesmíssima coisa que 90 graus, o arco que mede π radianos, que é a mesmíssima coisa que 180 graus, o arco que mede 3π sobre 2 radianos, que é a mesmíssima coisa que 270 graus, e o arco que mede 2π radianos, que corresponde a 360 graus, uma volta completa. Então veja só, novamente, eis aqui o círculo trigonométrico. Ser um pouquinho mais rápido, circunferência de raio unitário centrada na origem do plano cartesiano. Esse ponto aqui é a origem do plano cartesiano e é o centro do círculo trigonométrico. E esse ponto aqui, A, que tem abscissa 1 e ordenada 0, tá certo? É a origem dos arcos. Esse ponto B, que tem abscissa 0 ordenada 1, é a fronteira do primeiro para o segundo quadrante. Esse ponto C, que tem abscissa menos 1 e ordenada 0, é a fronteira do segundo para o terceiro quadrante. Esse ponto D, que tem abscissa 0 e ordenada menos 1, é a fronteira do terceiro por quarto quadrante. E esse ponto A, que é a origem dos arcos, e é também a fronteira entre o quarto e o primeiro quadrante. Então, se o arco mide 0, a sua extremidade está em A. Ele começa em A, termina em A e não se deslocou. Aí quem vai ser o cosseno de 0? É a abscissa da extremidade dele. É a abscissa de A, que é 1. Aí se você sai da origem no sentido anti-horário, que é o sentido positivo, e percorre 90 graus, percorre π sobre 2 radianos, a extremidade desse arco vai estar no ponto B. E o cosseno dele, que é o cosseno de 90 graus, é o cosseno de π sobre 2, é a abscissa do ponto B, que é 0. Se você sai da origem dos arcos e percorre meia volta no sentido anti-horário positivo, você vai ter um arco de 180 graus. Você vai ter um arco de π radianos. Então esse ponto C, ao percorrer meia volta no sentido anti-horário, ele é a extremidade do arco de 180 graus. E o cosseno dele é menos 1.
Se você sai da origem dos arcos e percorre 1/4, 2/4, 3/4 de volta, tá certo ou não? Você percorreu um arco de 270 graus. E a extremidade do arco de 270 graus, a extremidade do arco de 3π sobre 2 radianos é o ponto D. E o cosseno de 270 graus, o cosseno de 3π sobre 2 radianos é a abscissa do ponto D, que é 0. E se você completar uma volta no sentido anti-horário, você parte de A e retorna a A. E a extremidade desse arco vai coincidir com a origem. E o cosseno dele, o cosseno de 360 graus, o cosseno de 2π radianos, é a abscissa de A, que é 1. Aí com esta tabela, nós podemos esboçar o gráfico da função cosseno. Legal? Legal, professor. Muito bem. Eixo das ordenadas. Eixo. A régua está um pouquinho torta. Eixo das abscissas. Tentando dar uma compensada aqui. Eixo das abscissas. O valor máximo do cosseno, tal e qual do seno, é 1. O valor mínimo do cosseno, tal e qual do seno, é -1. Se você percorreu uma volta, você saiu de 0 até 2π. Essa é a primeira volta no sentido anti-horário. Vai de 0 até 2π. Vai de 0 até 2π. No meio, π, que é a metade de 2π. Aqui no meio do meio, π sobre 2. E aqui no meio do outro meio, 3π sobre 2. E os pontos? O primeiro ponto tem abscissa 0 ordenada 1. Fica aqui. O próximo, abscissa π sobre 2. Opa, abscissa 0 ordenada 1. É aqui, meu Deus. O próximo, abscissa π sobre 2 ordenada 0. O próximo, abscissa π ordenada -1. Abscissa π com ordenada -1. O próximo, abscissa 3π sobre 2 ordenada 0. O próximo, abscissa 2π ordenada 1. Abscissa 2π ordenada 1. Sensacional. Então a curva, que é gráfico da função cosseno, tem que passar por estes 5 pontos. Então ela fica assim, ó. Que beleza! Isso que você está vendo aqui é o primeiro ciclo, tá certo? Para ter o segundo ciclo, você teria que dar a segunda volta em graus. Na primeira volta vai de 0 a 360 graus, a segunda volta vai de 360 graus a 720 graus. Em radianos, a primeira volta vai de 0 até 2π e a segunda volta vai de 2π a 4π, né? No meio, 3π, que de novo, né?
você podia calcular a média aritmética, porque como esse ponto é o ponto médio entre 2π e 4π, 2π mais 4π, 6π, dividido por 2, 3π, é o ponto médio. E aqui? 2π mais 3π, 5π, dividido por 2, 5π sobre 2. E aqui? 3π mais 4π, 7π, dividido por 2, 7π sobre 2. Conhecimentozinho de geometria analítica. Aí no segundo ciclo, iria se manter essa sequência de pontos notáveis. Ponto de máximo, ponto de máximo, pontos de inflexão, ponto de mínimo, não é? Aí a sequência é máximo, inflexão, mínimo, inflexão, máximo. Então é máximo, 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 inflexão, mínimo, inflexão, máximo. Eis aqui o segundo ciclo. Esse é o gráfico da função cosseno que você obteria ao dar duas voltas no sentido positivo, no sentido anti-horário. Se desse uma terceira volta, a primeira volta vai de 0 a 2π, a segunda de 2π a 4π, a terceira volta vai de 4π a 6π. De 4π a 6π. São as extremidades do terceiro ciclo, 4π e 6π. No ponto médio, 5π. Nesse ponto, 9π sobre 2. Né? Porque é 4π mais 5π, 9π. Dividido por 2, 9π sobre 2. E aqui, 11π sobre 2. Certinho? E a sequência de pontos notáveis? Máximo, inflexão, mínimo, inflexão, máximo. Aí novamente, ó. Aí primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, e ocorre um ciclo a cada 2π radianos. Por isso que essa função é periódica e o período dela é 2π radianos. 2π radianos. Ô professor, e como é que seria o primeiro ciclo no sentido negativo? Se eu saísse da origem dos arcos e ao invés de ir no sentido anti-horário, que é o positivo, eu viesse no sentido horário, que é o negativo. Então eu iria de 0, menos π sobre 2, menos π, menos 3π sobre 2, menos 2π. Então você, ao invés de ir de 0 até 2π, você iria de 0 até menos 2π. No meio, menos π, no meio do meio, menos π sobre 2, e no meio do outro meio, menos 3π sobre 2. Aí esse seria o primeiro ciclo no sentido negativo. Inflexão, máximo, inflexão, mínimo, mínimo, inflexão, máximo. E o gráfico
Teria não, tem essa configuração. Aí esse é o primeiro ciclo no sentido negativo. Aqui em vermelho é o primeiro ciclo, sentido positivo, segundo ciclo no sentido positivo, terceiro ciclo no sentido positivo. Essa curva, com os seus infinitos ciclos, ela é chamada de cossenoide. Ela é o gráfico da função cosseno. Vamos analisar ela aqui só no primeiro ciclo. De 0 a π sobre 2, primeiro quadrante. De π sobre 2 a π, segundo quadrante. De π a 3π sobre 2, terceiro quadrante. E de 3π sobre 2 até 2π, quarto quadrante. No primeiro quadrante, a função decresce e é positiva. Segundo quadrante, decresce e é negativa. Terceiro quadrante, cresce e é negativa. E no quarto quadrante, cresce e é positiva. Não é? E essa situação vai se repetir a cada ciclo, porque afinal de contas cada ciclo é uma repetição. É por isso que essa função é uma função cíclica, harmônica, periódica, inclusive de período dos π radianos. Domínio reais contra domínio reais, tal e qual a seno, e o conjunto imagem, que é o conjunto de valores que ela assume, o intervalo fechado de -1, que é o seu valor mínimo, a 1, que é o seu valor máximo. E tudo aquilo que se explicou acerca de amplitude, período e sobre o eixo de inflexão para seno é válida para ela. O eixo de inflexão dessa função, que é onde ficam os pontos de inflexão, que são os pontos onde muda o sentido da concavidade, é a reta y igual a 0. Né? O eixo de inflexão, ou simplesmente o eixo, é a reta y igual a 0. A amplitude dela é 1, e se o período dela é 2π, ocorre um ciclo a cada volta, a frequência é um ciclo a cada volta. Como a lei de formação dela é f de x igual a cosseno de x, essa lei poderia ser escrita de forma bem detalhada assim: f de x igual a 0 mais uma vez cosseno de uma vez x. É por isso que ela inflexiona sobre a reta y igual a 0, a amplitude dela é 1, que é a distância do ponto de máxima ao eixo de inflexão, ou a distância do ponto de mínima ao eixo de inflexão, e a frequência dela é um ciclo a cada 2π. Por isso que o período, que é o inverso da frequência, se a frequência é 1 para 2π, o período é 2π para 1. O período é 2π radianos. E com isso, queridos, encerramos a função cosseno. Ok? Um beijo na alma.